Sejam bem-vindos ao 34º dia de Caminhando com Paulo. Hoje nós continuamos a carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 22. Antes de começar, eu quero dizer que alguns dos nossos vídeos ficaram com os áudios comprometidos. Então eu vou repostá-los, eu vou apagar os vídeos antigos e repostá-los para que eles fiquem corretos. Então, se você deseja acompanhar desde o primeiro dia, aqui na descrição tem o link da playlist onde você pode abrir desde o primeiro dia de Caminhando com Paulo para acompanhar toda a leitura da carta de Romanos, que a gente está quase concluindo. E esses vídeos, então, que estão com os áudios comprometidos, eu vou repostá-los para que eles fiquem de acordo, tá bem? Dito isso, então, vamos ler a partir do versículo 22. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não me foi possível. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou a Jerusalém, a serviço do povo de Deus que vive ali. Pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão necessitadas. Os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso, mas de fato eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram os seus bens espirituais com os que não são judeus, e por isso os não-judeus devem prestar, com os seus bens materiais, esse serviço cristão aos judeus. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida por eles, viajarei para a Espanha e no caminho visitarei vocês. Eu sei que quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem, orando com fervor para mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia que não creem em Cristo, e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma, cheio de alegria, e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Então aqui Paulo, ele está conversando, né? Ele chega aqui no encerramento da sua carta, a gente já está finalizando a carta aos Romanos. Então, nesse momento, Paulo está finalizando a sua carta. Ele está dizendo o quanto ele gostaria de ir a Roma, ele já falou isso lá no começo, ele repete aqui no final. E a gente vê, né, tanto lá, principalmente lá no começo, quando Paulo fala sobre esse desejo de ir a Roma, de visitar os seus irmãos, a obediência que Paulo tem para com Deus. Então, quando a gente leu lá no começo, a gente falou muito dessa obediência. Né? Quer dizer, Paulo tem o desejo, né? Mas ele não consegue ir. Por quê? Porque ele está sempre obedecendo ao Senhor. Não é o que o Senhor quer para ele naquele momento. E ele compreende isso. Ele aceita essa vontade. Ele sabe que quando Deus quiser, ele estará lá. Né? E essa é uma frase que, infelizmente, ela se torna muito pejorativa. Né? A gente fala muito... Algumas pessoas, né, têm esse costume de utilizar essa expressão, né? Ah, se Deus quiser, será assim. Se Deus quiser, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas, infelizmente, nós usamos isso de fato como uma expressão. Porque, no fundo, a gente não está crendo naquilo ali. A gente não está confiando naquilo ali. A gente quer que aconteça. Ah, se Deus quiser, vai acontecer. E fala isso de forma vazia. Porque, de fato, a gente não está entregando aquilo para Deus e falando, olha, Senhor, se você quiser, isso vai acontecer.
e se não acontecer, tá tudo bem, não depende da minha vontade, mas da tua, né? O quanto nós nos submetemos de fato à vontade de Deus no nosso dia. Porque nós temos muitos desejos, né? Às vezes a gente persegue coisas, inicia coisas, né? Sem colocar isso para Deus antes. Senhor, é isso que o Senhor quer de mim, né? Ao passo que muitas vezes a gente também não pode usar, né, o Senhor quase que como uma bengala ali, porque eu vou entregar isso aqui, não sei se é isso que Deus quer de mim, e aí fica, né, a gente não faz a nossa parte, nós precisamos fazer a nossa parte, mas entendendo de fato que as coisas acontecem na vontade do Senhor, e que a vontade dele é maior do que a nossa, né, está acima da nossa. E Paulo tem essa obediência muito clara, né, e ele deixa isso muito claro. Ele mostra para nós essa obediência, essa paz que ele tem em compreender a vontade de Cristo e que as coisas acontecem no desejo de Deus. E que se ele for, está tudo bem, e se ele não for, está tudo bem. E Paulo vive muito na providência de Deus, né? A vida de Paulo é uma vida de providência. Então, ele tem para comer quando ele recebe ajuda. Então, a vida de Paulo era totalmente entregue ao Senhor. E ele vivia seguindo ali a vontade de Deus. Então, apenas relembrando, né, e revivendo aqui de novo nessa passagem, essa questão da obediência de Paulo. E aí ele fala um pouco também ali da igreja, né, da igreja da Macedônia e da Acaia, que resolvem dar essa oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus. Então, como a gente estava falando, Paulo gostaria de ir a Roma, né, ele ia à Espanha, mas aí ele para os seus planos, porque esse povo resolve dar uma oferta e ele precisa ajudar, né, essa oferta a chegar até lá. Deus pede dele isso nesse momento, então ele pausa ali o que ele gostaria de fazer e vai obedecer aí essa nova chamada de Deus, né, que o Espírito Santo então chama esse povo a ajudar os necessitados em Jerusalém, a providência divina, né, agindo. Então, aquelas pessoas precisavam, Deus toca o coração de outras pessoas que têm para dar. E aí Paulo é até um pouco forte em relação a isso, né? Porque ele diz, eles resolveram fazer isso, mas eles têm a obrigação de ajudar, né? Por quê? Porque eles receberam ajuda espiritual. Era o que lhes faltava. Eles tinham um material, eles têm um material. É um povo rico, porque é um povo que faz uma oferta muito grande. Então, talvez o povo como um todo seja rico, né? Não cada um por si, mas como todo eles conseguiram ajudar aqui uma grande parte da população de Jerusalém. Mas lhes faltava o espiritual, enquanto que o povo de Jerusalém tem o espiritual para dar para eles, né? Eles foi dado, o povo foi convertido, mas lhes falta o material, não é? E então esse povo da Macedônia e da Acaia fazem uma oferta. E Paulo leva essa oferta, né? E ele até pede oração, né? Bonito ver Paulo falando, ajudem, né? Em oração ao fervor para mim, para que ele fuja da perseguição, para que ele consiga, né? Sim, escapar da perseguição, no sentido de que ele não padeça disso, mas também para que a ajuda seja bem aceita, né? Isso é importante também. Às vezes, o orgulho, né? Às vezes a gente quer ajudar e essa ajuda por algum motivo não é bem aceita. Então, você vê que Paulo, ele entrega tudo a Deus, né? O nosso dia a dia deveria ser assim. Às vezes a gente quer ajudar alguém e sabe que talvez aquela pessoa vai, né? Não vai receber tão bem aquela ajuda, mas ela tá precisando. A gente tem entregado isso em oração, né? As pequenas coisas do nosso dia a dia, a gente tem entregado tudo em oração, porque você veja, Paulo ficou preocupado com isso, ele falou, orem, não só ele orar, mas ele pede aqui ao povo de Roma, orem também por esse povo, para que eles aceitem essa ajuda, de bom coração, né? Então, novamente, entregando tudo para Deus. E aí a gente vê essa questão da oferta, né? O que nós temos para dar. Então, se talvez hoje eu não tenha o material, que eu dê o espiritual. Hoje eu não posso
Hoje eu não posso dar ofertas materiais. Talvez eu mesmo precise de ofertas materiais. Mas eu tenho meu espiritual. Deus me tocou, Deus me converteu. Eu posso entregar isso para as pessoas. Então entregue o seu dia a dia. Entregue o seu serviço, né? Demos aquilo que temos para dar. E se a gente tem um material, demos também um material. Vamos entregar aquilo que temos. Né? São os frutos que Deus nos deu. A gente precisa devolvê-los, porque senão esses frutos secam. Eles secam e morrem. E cada um dá aquilo que tem para dar. Então, alguns têm o espiritual, alguns têm o material, e essas coisas se completam. Por isso que o plano de Deus é tão perfeito. Então, não julguemos, né? Às vezes a gente julga alguém, fulano, isso. Mas ele não pode, né? Cada um faz aquilo que cabe à sua realidade. Então, façamos aquilo que cabe à nossa realidade. O que eu posso entregar hoje? É disso que as pessoas necessitam. É isso que Deus está pedindo de mim, o que eu posso entregar hoje. Que o Espírito Santo possa te tocar hoje com essa passagem de Paulo, que ele possa nos guiar e que nós possamos nos entregar aos planos de Deus, à vontade de Deus, e entregar, né, em oração tudo aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia, que a gente se relembre que a gente tem um Pai que olha por nós, mas que nós precisamos pedir e clamar aquilo que necessitamos. Então, que a gente não se esqueça, né, no nosso dia a dia, de pedir ao Espírito Santo aquilo que precisamos. Que Deus te abençoe sua família, e nos vemos amanhã.